O tutorial de costura de hoje quase que não é um tutorial de costura, porque nós vamos aprender a fazer estas duas capas para óculos e uma delas não vai nenhuma costura. Você só vai recortar os materiais e aplicar as ferragens. E a outra, você só vai precisar de uma costura na peça inteirinha. Duas peças lindas e versáteis para serem penduradas na bolsa ou utilizadas como alça de mão. Essa alça que a gente vai colocar nas duas peças, super dinâmica, você consegue usar das duas formas. E o molde dessas peças está com encaixe perfeito, mas se você não quiser adquirir o molde ou não tiver impressora, não precisa se preocupar que eu vou passar todas as medidas para você desenhar se você quiser. E se você está reconhecendo essas peças de algum lugar e não está conseguindo identificar de onde, eu aposto que é de alguma loja, como por exemplo a Shein ou a Shopee, porque foi de lá que eu tirei a ideia para estas duas peças aqui. Uma delas, uma amiga minha me mandou a foto, perguntou se eu conseguia fazer, e a outra eu mesma pesquisei. E foram testes e testes para tamanho e encaixe perfeito para a gente chegar nos moldes de hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar duas capas para óculos com modelos bem lindos? Então, vamos lá! Para fazer a capa para óculos no sintético nos dois modelos, a gente vai utilizar estes moldes aqui que estão em cima da mesa. Como sempre, vocês sabem que nos cursos gratuitos a compra dos moldes é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês desenharem o molde se vocês quiserem. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazer o download de um molde prontinho para impressão, super testado em tamanho real, acesso imediato após a aprovação da compra e ainda ajudar financeiramente esse canal aqui, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo o link para comprar os moldes com um precinho bem simbólico, gente. Agora eu vou passar as medidas para você desenhar, se você optar por não comprar os moldes. As medidas estão aí na tela para vocês. Se você for comprar os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada. Se você quiser conferir se o tamanho da sua impressão está correto, você que comprou os moldes, é só utilizar o quadradinho de verificação impresso no molde. Se você medir a sua impressão e ele tiver 3 por 3 centímetros, tá tudo certo, pode cortar os seus materiais. Todas as medidas passadas aqui no vídeo e também os moldes que estão à venda já tem margem de costura, você não precisa adicionar nada. E lógico, se for necessário, pausa o vídeo, volta para você conseguir anotar, porque são muitos detalhes. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho. Mas de novo, se você optar por comprar os moldes, não precisa se preocupar com nada disso. Vamos para o plano de corte e os materiais para o modelo sem costura. E é sem costura mesmo, tá, gente? Eu optei aqui por fazer, olha só, um pesponto decorativo na minha peça toda, e inclusive aqui também, nas duas alcinhas, mas isso daqui é opcional e só decorativo, tá? Se você quiser, você pode deixar sem costura nenhuma. Essa peça aqui, esse primeiro modelo, a gente vai fazer ele inteiro no balancim, não precisa levar na máquina de costura. Qual que é o plano de corte? Eu cortei aqui uma vez no sintético Montana 1.4, tá? No formato do molde. Aqui eu tenho também a alça pequena no formato do molde da alça. E aí você vai olhar direitinho lá nas medidas se você não comprou o molde, tá? E essa segunda aqui, você vai utilizar aqueles dois moldes pequenininhos. Ou, se você desenhou o molde, aqueles dois pedacinhos pequenininhos. Você vai colocar um deles aqui nessa extremidade para fazer os furos. E o outro aqui nessa extremidade para fazer o encaixe, tá? E aí, isso daqui é tudo cortado com estilete, tá, gente? E o tamanho dessa alça aqui é 1,5 por 30 centímetros. Você pode fazer com 32, com 28, aí é sua escolha, tá? Por isso que eu fiz só as pontinhas, porque senão ia ficar um molde muito comprido, não tem necessidade. Então, você corta um pedaço de 1,5 por 30 e usa aqueles dois moldes pequenininhos para fazer esses furinhos aqui
e esse daqui. Você que comprou os moldes, vai estar escrito extremidade no molde. Deixa eu pegar aqui. Olha só, vai estar escrito, ó, extremidade. Tá vendo? O que que isso quer dizer? Que você vai pegar o seu pedaço de 30 centímetros, onde está escrito extremidade, você vai encostar com a bordinha, e aqui também onde está escrito extremidade, você vai encontrar com a outra bordinha. E se você tiver desenhado os moldes, é só prestar atenção nessa informação ali onde eu desenhei os moldes na tela, tá? Aqui, gente, as ferramentas e materiais, nós vamos precisar de 2 pares de botão de ímã com acabamento em rebite, um mosquetão, um rebite e uma meia argola. O tamanho do seu mosquetão e da sua meia argola vai depender da largura dessas alças aqui, tá? Você tem que conseguir passar tanto a sua meia argola quanto o seu mosquetão aqui por dentro destas 2 alças de montana. Aí um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, aquelas marcações dos furos do molde maior, eu já fiz aqui também no corpo do meu montana, tá? Tem furos aqui nas alças e tem furos aqui no corpo principal também. E opcional aqui também, olha só, eu usei um clichê para marcar aqui o meu logo na minha peça. Esse é meu logo antigo, mas eu ainda vendo as minhas peças com esse logo e essas etiquetas aqui. Para fazer a opção de capa de óculos com costura, que é essa daqui que a gente tem, eu escolhi uma cor diferente para ficar mais fácil de visualizar no vídeo, já que são 2 capas no mesmo vídeo. Nós vamos usar esse plano de corte aqui. Você vai cortar uma vez no formato do molde menor, uma vez no formato de molde maior. O formato menor, se você quiser decorativo também, pode passar um pesponto decorativo somente, tá? Isso aqui não tá costurado em nada. Aqui nessa bordinha curva de cima, tá bom? Meio pé de máquina. Esse daqui deixa sem nada por enquanto, que a gente vai costurar lá na máquina, tá bom? A única coisa que eu fiz foi fazer o furinho da marcação do molde, e aqui também eu já fiz o furinho de marcação de molde. E essa alça aqui foi feita exatamente igual a do outro molde. A gente vai pegar aqueles 2 moldes pequenininhos de extremidade, vai colocar um aqui, vai colocar o outro aqui, e essa alça tem 30 centímetros. Eu também fiz um pesponto decorativo nela todinha, que é novamente opcional. Mas lembrando que esse modelo de capa aqui tem costura, tá? Então, a gente vai levar na máquina de costura. Uma única costura, mas tem. As ferragens, eu vou utilizar um botão de ímã com acabamento em rebite, um mosquetão, novamente a largura do mosquetão tem que caber aqui em 1,5 cm, tá? Um rebite e um ilhós. A medida desse ilhós aqui vai depender do seu mosquetão. O seu mosquetão aberto, ele tem que conseguir passar, olha só, por dentro do rebite com folga. Do rebite não, do ilhós. Ó, por dentro do ilhós com folga, tá bom? E aí você vai saber o tamanho exato para você usar o seu ilhós. Eu não vou passar tamanhos aqui, porque vai depender muito da ferragem de mosquetão que você estiver utilizando. A gente vai usar também pé calcador de teflon, porque a gente está trabalhando aqui com sintético montando 1.4, então eu vou usar esse pé calcador aqui para não ficar grudando. E existe também a opção para a máquina doméstica, que é esse daqui. E eu vou utilizar a linha de poliamida 60, nylon 60, tá? Você encontra ela como nylon bonderizado ou você encontra como poliamida nylon 60, tá bom? Esse TIT aqui, tá vendo? TIT número 60. Algumas marcas já vem escrito aqui poliamida nylon 60, tá bom? Isso daqui, gente, é o seguinte, você não vai usar na bobina, tá bom? Se a sua máquina for doméstica, você só vai usar essa linha na de cima. Na bobina você coloca uma linha de algodão ou poliéster da mesma cor, para ficar bem perceptível. Mas essa linha aqui só pode ir na bobina se a sua máquina for industrial, tá bom? Máquina doméstica, essa linha aqui só na de cima. A bobina é com linha comum. E se a sua máquina for doméstica, você quiser fazer essa opção aqui com costura e achar que a sua máquina não vai conseguir costurar 2 camadas de montana 1.4, olha só, gente, eu testei fazer,
no silicone 0,8. É um material bem fininho, bem maleável, olha só. E bem gostosinho de costurar na máquina doméstica também. Ficou super bonitinha, bem cara de praia, essa opção aqui com o sintético silicone. Então, também serve, tá? Não precisa ficar presa no Montana 1.4, não. Pode usar e abusar da criatividade e outros materiais. Sintético Montana 1.4 de todas as cores que você precisar, você encontra lá na minha parceira Ateliê As Beltranas. Ela tá sempre trazendo cores novas. Outro dia ela me enviou um azul marinho bem bonito que eu nunca tinha trabalhado antes. Eu vou deixar aí na tela cupom de desconto se você quiser adquirir os seus materiais lá nas Beltranas. E todas as ferragens e pés calcadores que eu mostrei aqui no vídeo são lá da JJ Fivelas. Vou deixar também cupom aí na tela para vocês aproveitarem todas as coisas lindas que tem lá no site da JJ. Vamos começar a confecção pela alça, que vai ser idêntica nos dois modelos, tá? Aqui, gente, o tamanho de alça tá diferente, porque essa daqui eu tô aproveitando um retalho que eu tinha de sintético aqui em casa, tá? Então, a alça dela vai ficar menorzinha. A gente vai pegar, olha só, o lado que tem os furinhos, tá? Nós vamos encaixar o mosquetão. Vou encaixar o mosquetão aqui. Vou dobrar ao meio, desse jeitinho assim. E vou pegar o meu rebite e vou encaixar, olha só. Vou colocar no primeiro furinho, que eu fiz aqui o furinho na medida do meu molde. Vou encaixar no segundo furinho. Vou colocar a capinha do meu rebite e vou levar no meu balancim. E vai estar prontinha já a minha alça, tá bom? É só isso, mesma coisa aqui na outra alça do outro modelo da nossa capinha. Alça finalizada, e aí para vocês entenderem como funciona essa alça, a gente vai pegar esse cortezinho aqui e vai introduzir o mosquetão aqui dentro. E é assim que funciona essa alça, ó. Ele fica desse jeitinho aqui. E aí você pode usar no braço, né? Como se fosse uma clutchzinha para levar o seu óculos. Ou você encaixa essa alça aqui na alça da bolsa e fica penduradinho. Fica bem legal. Vamos fazer a montagem do modelo sem costura. Aqui na alça pequena, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser identificar aonde está o lado onde tem um furinho só. Aqui eu tenho 2 furinhos, aqui eu tenho um furinho só. E eu já vou colocar o lado fêmea de um dos botões de ímã, tá? Então, eu vou pegar aqui o lado fêmea, vou virar o avesso para cima. Vou posicionar aqui, olha só, a fêmea do meu botãozinho. Vou virar e já vou colocar o acabamento de rebite aqui. Deixa só encaixado por enquanto, não precisa levar ainda no balancinho. Aqui do outro lado, onde eu tenho os 2 furinhos, eu já vou encaixar a minha meia argola, tá? Já vou colocar minha meia argola aqui encaixadinha. Vou dobrar essa minha alcinha desse jeitinho aqui. Nessa parte de cima, onde eu tenho o avesso da minha alça para cima, eu já vou pegar um botão macho, um encaixe de botão macho, já vou colocar aqui nesse furinho e também já vou encaixar no furinho de trás. E ele já vai ficar assim, olha só. Só pra gente recapitular, ficou desse jeitinho aqui de um lado macho, e aqui eu tenho o lado fêmea, tá? E esse pino aqui eu vou encaixar também aqui nessa parte. Porém, a gente vai verificar o seguinte, olha só onde eu vou encaixar. Se você reparar bem no molde, essa distância aqui entre um furo e outra é menor do que essa distância aqui. Então, é aqui onde eu tenho a distância menor que eu vou encaixar a minha alça desse jeito, tá? Então, este pino aqui eu vou encaixar também nesse furo do meio do corpo da minha peça. E aí vai ficar, olha só, um sanduíche de 3 camadas aqui nesse pino do meu botão. Por isso, na hora de colocar agora a calotinha aqui do lado avesso, eu vou precisar apoiar na mesa e empurrar. E aí você empurra com a unha, com o agulhão, com qualquer ferramenta que você quiser. E vou encaixar aqui a calota do meu botão, tá? É só ir com cuidado
que ela encaixa direitinho. E essa parte tá finalizada. Aí, agora, eu vou colocar botões aqui e aqui, que são os botões de fechamento mesmo da minha peça, tá? Aqui, olha só, nessa parte onde eu tenho a minha alça passando, eu vou colocar o lado macho do meu botão, que é esse lado mais gordinho aqui, tá? Aliás, o lado fêmea do meu botão, que é esse lado mais gordinho aqui. Então, eu vou posicionar aqui, tá? No avesso. E aqui no direito, eu vou colocar a calotinha. E, por consequência, desse outro lado, eu vou ter a outra metade do meu botão. O lado do encaixe aqui no avesso e a calotinha no lado direito, tá? E a nossa peça tá praticamente finalizada, só falta levar no balancim, ou se você tiver alicate, e apertar todos esses botões aqui no lugar. E a nossa capa tá finalizada. Vamos testar essa capa aqui? Agora a gente vai fazer a montagem do modelo com costura. E aí uma dica, gente, que eu vou passar para vocês, para conseguir costurar essa peça cheia de curvas, até as mais experientes das costureiras acaba entortando um pouquinho esse pesponto. A gente vai passar um pesponto de meio pé de máquina na volta todinha dessa peça aqui. Então, o que eu aconselho você fazer, tá? Pega um giz. Não é bom usar caneta fantasminha não, tá? Porque às vezes a caneta fantasminha não apaga totalmente desses materiais mais sintéticos, tá? Então, pega um giz, alguma coisa que você consiga apagar depois só com água, com uma passadinha de lenço umedecido. E aí, vamos fazer um risco na volta todinha dessa peça aqui, exatamente aonde nós passaríamos a costura. Esse risco vai servir de guia pra gente lá na máquina de costura depois. Pega um giz com uma pontinha bem afiadinha, ó, bem fininha, que nem esse daqui, e faz o risquinho na volta toda. Passei aqui o risquinho na volta toda, exatamente onde eu quero passar minha costura. E aí, antes de levar lá para a máquina, eu vou virar o avesso dessa peça para cima. Cuidado para não apagar, tá? Os riscos que você fez. E vou colocar essa outra aqui com o direito para cima e vou alinhar bem certinho uma com a outra. O molde, gente, foi desenhado para encaixar milimetricamente uma peça na outra, tá? Se você estiver desenhando o seu molde aí no seu ateliê, se atenta, porque esse encaixe tem que ser perfeitinho. E aí você pode vir clipando, se você quiser, levar lá na máquina de costura. E aí a gente vai fazer o seguinte: vamos passar a costura aqui embaixo, e aí você vira essa parte para cima para conseguir ver aqui a sua marcação. Vamos costurar essa parte de baixo para unir as duas peças, mas a gente vai costurar também a volta toda para fazer um pesponto decorativo bem bonito nessa peça. Costura finalizada, já passei aqui um lencinho umedecido para tirar todo o meu giz. Já fiz também a cauterização da pontinha da linha de nylon, tá? Eu gosto de poliamida, eu gosto de colocar o isqueiro e queimar assim a pontinhazinha da linha para dar um arremate. E aqui tá quase finalizada a nossa capa. Agora o que a gente precisa é colocar os botões e o ilhós. Então, a gente vai fazer o seguinte: o botão, gente, eu vou pegar o lado fêmea, que é esse mais gordinho, que tá aqui com essa fita crepe, para não riscar a minha ferragem, para ela ficar bonitinha, sem nenhum risco na hora de entregar para minha cliente. Inclusive, isso aqui é uma técnica que eu ensino lá no meu curso 90 Técnicas do Acabamento Excelente. Se você quiser dar uma olhadinha no que tem nesse curso, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário pinado. Então, eu vou colocar o fêmea aqui no corpo da minha peça. E a calota de acabamento vai aqui pelo lado de dentro. E o lado macho, que é esse fininhozinho aqui com o pininho, eu vou colocar aqui pelo lado avesso.
E aqui no lado direito eu vou colocar a calotinha de acabamento. E aí eu vou lá no balancim terminar de apertar esses botõezinhos. Finalizei os botõezinhos, vamos testar antes da gente colocar o ilhós. Eu vou tirar aqui a minha fita crepe só para testar. Peguei meu óculos, tá? Essa capinha aqui é assim, ó, a gente coloca o óculos desse jeitinho, encaixado nessa abinha mais comprida. As abinhas aqui, essas hastes, elas ficam para fora e o óculos fica para dentro. E aí, essa aba de fechamento vem por cima das hastes, no botão aqui para fechar a nossa peça. E aí ela fica desse jeitinho, olha só que lindeza que fica, bem estilosa. A minha marca aqui na frente, gente, ficou lindo isso aqui. E aí, agora você vai escolher aonde você quer colocar o seu ilhós. Eu deixei livre, eu não coloquei marcação no molde, porque é muito pessoal. Tem gente que gosta de colocar aqui para a alça ficar mais ou menos assim, quando pendurada. Tem gente que gosta de pôr bem aqui no cantinho para a alça ficar de pé, para a capa ficar de pé. Eu vou colocar mais ou menos aqui na diagonal. E aí a gente, obviamente, tira o óculos, né? Não podemos colocar muito para dentro, porque corre o risco de riscar a lente do óculos e também corre o risco do mosquetão não encaixar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, olha só, coloco o meu mosquetão mais ou menos assim, como se eu fosse encaixar ele, ó, no tecido. E aonde bateu o meu mosquetão, eu venho com o giz, marco aqui esse afundadinho que ficou no material. E é bem aqui que eu vou furar e vou aplicar o meu ilhós. Essa parte do acabamento mais bonitinho do ilhós vem pelo lado de fora da minha capa. E essa outra parte aqui, que é o auxiliar para o acabamento interno, vem aqui no lado avesso do meu material. Eu vou aplicar o meu ilhós, já volto para mostrar como ficou. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo dos nossos 2 modelos de capinha para óculos feito no material sintético. Se você estiver procurando capa para óculos no tricoline, no algodão, no tecido, eu tenho estas opções aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma para fazer aí no seu ateliê ainda hoje.